Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar de porcentagem, é o capítulo 8 do livro de vocês, tá lá na página 185. Para quem não está com o livro, lembre-se que na aba material complementar, lá do AVA de matemática, tem o capítulo 8 e todos os outros capítulos que a gente já trabalhou com vocês, tá bom? Então, né, nessa aula a gente vai ver que, por exemplo, 18%, esse símbolozinho aqui, ele é o símbolo de porcentagem. A gente fala 18%. A gente pode escrever esse porcento como por 100. Lembrar disso daqui, que 18% é 18 por 100 e 18 por 100 é 18 sobre 100, é 18 centésimos, que é a nossa fração aqui. E quando a gente fala de fração, a gente também está falando de número decimal. Isso daqui é 0,18. 18 centésimos, 18 centésimos. Tudo isso é representado por 18%. Quando nós estamos falando de porcentagem, então a gente está falando de uma fração. E se a gente está falando de uma fração, a gente vai falar de uma fração de uma quantidade. Então, por exemplo, se eu tenho 50, quero saber quanto que é 50% de 40 reais, eu quero saber quanto que é 50 por 100 de 40 reais. Tá? Isso a gente já trabalhou, é uma fração de quantidade. Volta lá no vídeo, eu vou colocar um cardzinho aqui para vocês. Mas qualquer coisa, entra no YouTube e procura lá na nossa sala do YouTube. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar e vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Tá? Lembre-se também que vocês têm, toda vez que vocês têm uma fração, vocês podem trabalhar com ela simplificada. Então, eu poderia dividir em cima e embaixo por 50 e ter 1 sobre 2. Tá? Então, eu tenho 1 meio de 40, 1 meio de 40 vai ser 20, quando você fizer as contas. A gente vai trabalhar isso futuramente, tá? Fique tranquilo se você não lembrou. Para essa aula, seria bem interessante que você tivesse uma calculadora em mãos aí para poder facilitar teus cálculos e para a gente também praticar o uso da calculadora, tá? Por exemplo, a minha ela até apaga 4. Viu que boa que é a minha calculadora? Será que a sua faz isso? Quando a gente está falando de porcentagem, você tem que ter em mente uma coisa. A porcentagem, ela vai de 0% a 100%. Tá? Porque quando a gente está falando de alguma coisa em porcentagem, a gente está falando de um todo. Então eu posso ter nada ou ter o todo inteiro. Tá? E a gente tem que ter a noção que 50% então seria metade do todo. Tá? E 25% seria, por exemplo, metade da metade. 25%. Se eu dividir esse lado aqui também, aqui seria 25, 50 e aqui 75%. Tá? Essas 5 medidas aqui, 0, 25, 50, 75 e 100, é muito importante que vocês tenham em mente e saibam calcular assim de cabeça, de preferência. Tá? Por exemplo, se eu tenho um inteiro que é 80 reais, por exemplo, digamos que isso tudo seja 80 reais. E eu quiser saber quanto que é 50% de 80 reais, você tem que ter a noção que 50% é metade, metade de 80 é 40. Beleza. Aí eu quero saber quanto que é 25% de 80 reais. Então, metade é 40, metade da metade vai ser 20 reais. E se eu quiser saber quanto que é 75%, eu pego metade mais 25%. Ou seja, 40 mais 20 dá 60 reais. Tá? E quanto que é meu 100%? É o todo, 80 reais. 0% é zero, não tenho nada. Tá? Isso daqui é um desenho que você já conhece muito bem, é uma fração. A gente dividiu ela em 4 partes. Então, essa primeira parte aqui, ela é representada por 1/4. Essa segunda parte aqui seria 1/2. E aqui seria 3/4. Por que aqui é 1/2 e não 2/4? Bom, é 2/4 também. Tá? Eu só simplifiquei para ficar mais fácil.
Então aqui eu teria 1/4, 2/4 ou 1/2, 3/4 e 4/4 seria o meu inteiro, tá? 4/4 e aqui seria como 0/4, tá? Nem vou colocar aqui. E toda vez que a gente fala de fração, de porcentagem, a gente fala de fração e a gente vai falar de número decimal também, tá? 1,4 vai ser 0,25, 1/2 vai ser 0,5, 3/4 0,75 e 4/4, 1 inteiro seria 0, 1, aliás, e aqui seria 0. Tá? Então, quando a gente está falando de porcentagem, para se referir a um inteiro, a gente está falando de 0 a 100% ou de 0 a 1. Tá? 0% a 100% ou de 0 a 1. Tá bom? Muito bem, vamos apagar isso aqui com a minha calculadora apagador. Ótimo. Vamos a um exemplo prático. Se eu tenho uma geladeira, comprei uma geladeira que custa R$ 1.200. Beleza. Comprei a geladeira por R$ 1.200. Aliás, eu não comprei. O preço dela é R$ 1.200. Eu tenho duas opções. Se eu for comprar à vista, eu vou ganhar 25% de desconto. Se eu for comprar a prazo, eu vou ganhar 50% de juros. Então eu não vou ganhar. Vai sair mais caro. Uma coisa que a gente vai ouvir falar muito quando estiver falando de porcentagem são as palavras lucro, juros, prejuízo, desconto. Toda hora vai ter alguma coisa relacionada a isso. Tem que estar bem atento para essas coisas, tá? Beleza, então eu já vou explicar para vocês o que é isso. O que é o desconto? Desconto é quando você paga menos nas coisas. Então você vai ter 25% de desconto, significa que você vai pegar o valor dela e tirar 25%. Então a primeira coisa que a gente vai descobrir quanto que é 25% de 1.200. Beleza. Vamos começar com os cálculos mentais. Daqui a pouco eu explico, em outra aula, eu explico como fazer as contas certinho. 25% de 1.200 é metade da metade. Lembra daquele desenho que a gente fez agora há pouco. Então eu vou pegar o 1.200, dividir ao meio, dá 600. E divido ao meio de novo, dá 300. Então 25% de 1.200 é R$300. Se o preço dela era 1.200 e eu ganhei 300 de desconto, significa que eu vou pagar R$300 a menos. Então eu vou fazer 1.200 menos 300 e isso daqui vai dar R$900. Esse é o valor da geladeira com desconto. Beleza. A segunda situação. Se eu for comprar a prazo, esqueci de escrever aqui, ó, a prazo, eu vou ganhar 50% de juros. Na verdade, isso não é uma coisa boa de ganhar. Você vai ter que pagar a mais. O juros significa que você vai ter que pagar um pouco a mais, ou às vezes muito a mais, do que o valor do bem. Por que você vai pagar juros? Porque você vai pagar a prazo, vai demorar para pagar, a empresa demora para receber, e ela tem um risco em demorar para receber. Ela precisa do dinheiro, então ela cobra mais. Tá? Então, a gente tem um juros aqui de 50%. Bom, então a gente tem que descobrir quanto que é 50% de 1.200. Bom, 50% é metade, então metade vai ser R$600. Então aqui eu terei que pagar R$600 a mais. Então eu vou pegar 1.200 mais 600 e eu pagaria R$1.800 nessa geladeira. Tá? Então comprando à vista eu pagaria menos, comprando a prazo eu pagaria bem mais, o dobro do que comprando à vista. Tá? Aproveitando esse exemplo aqui, eu comentei com vocês que a porcentagem ela vai de 0 a 100%. Tá? Quando a gente está falando de um inteiro, ela vai de 0 a 100%. Mas vocês já devem ter ouvido falar, tenho 101% de certeza, eu ganhei 200% de lucro, enfim, outras coisas assim. Com certeza vai ter isso também. A gente vai ter porcentagens que ultrapassam 100% e se ultrapassou 100%, vai ultrapassar um inteiro. Nesse caso aqui, por exemplo, o 100% seria R$1.200, que é o valor da geladeira.
Como eu tive um acréscimo de 50%, então eu paguei o preço da geladeira, R$ 1.200, 100%, mais 50%, que é R$ 600. Então, no fim das contas, eu paguei 150% o valor da geladeira. Tá? Então, eu paguei 50% a mais ou 150% do valor da geladeira. Tá? É isso.